Papéis voam pelo ar em todas as direções, enquanto os funcionários do escritório correm para salvar suas vidas. A assistente, nova no emprego, não consegue descobrir onde fica a saída de emergência. Ela tenta todas as portas, mas estão trancadas ou não levam a lugar nenhum. O vasto labirinto de escritórios, estranho em sua complexidade, se estende por corredores intermináveis e placas antigas de diretório. No final do corredor, bem na frente dela, há uma porta com uma barra de empurrar. Aquilo com certeza é uma saída de emergência, uma forma de escapar do monstro. Ela joga todo o peso do corpo contra a barra e cai pela porta, aterrissando em um depósito de limpeza, sem saída a não ser voltar. Deitado ali, espalhado entre os esfregões e produtos de limpeza, a assistente se vira e olha de volta pelo corredor. De alguma forma, ela ainda segura o Starbucks Iced Latte na mão. Uma língua bifurcada aparece na esquina, seguida por um nariz achatado, dentes longos e afiados como navalhas, e um par de olhos vazios de réptil. A enorme anaconda desliza pelos tapetes, lambendo o ar, sentindo o cheiro do perfume da assistente. Ela está indefesa, deitada ali, encolhida no apertado depósito de limpeza, enquanto a enorme cobra rasteja em sua direção. Ela se ergue tão alta quanto um humano e mostra suas presas. A assistente fecha os olhos e se prepara para a mordida inevitável. A faca e o garfo caem na mesa com um barulho alto o suficiente para fazer todos os outros clientes olharem. Um homem grande com uma barba espessa derrama sopa de tomate no peito enquanto uma crítica gastronômica snob engasga com os frutos do mar que ela acabou de tentar engolir. Uma mulher, tremendo de raiva, grita ao telefone. Da próxima vez você vai acertar meu pedido. É um latte de caramelo com leite de aveia e 8 cubos de gelo. Não me importa que um deles tenha derretido. Não é bom o suficiente. Em seu ataque verbal venenoso, ela ameaça o emprego, a vida e até a família de quem está falando com ela. A mulher bate o telefone na mesa com tanta força que faz todo mundo no restaurante pular de novo. Desta vez, um dos garçons derruba uma bandeja inteira de bebidas sobre uma mesa de clientes. O barulho é alto o suficiente para fazer a fúria da mulher se voltar na direção deles. Com licença, estou tentando fazer negócios aqui. Poderiam, por favor, não ser tão rudes? Entrando apressadamente no escritório central da Louis Vuitton, a mulher anda tão rápido que o novo assistente que a segue mal consegue acompanhá-la. A assistente pessoal ainda está assinando seu contrato de trabalho enquanto anda, fazendo o melhor que pode para fazer várias coisas ao mesmo tempo enquanto lista o itinerário da chefe. Reunião de design das 13h às 13h30. Yoga com personal trainer das 13h30 às 13h45. Depois, uma reunião urgente para se antecipar ao mais recente escândalo de crueldade contra animais. A mulher tem dificuldade para acompanhar sobre qual problema seus colegas estão reclamando desta vez. Pode ser sobre os testes em animais da linha de perfumes, o tapete de pele de cobra que eles acabaram de descontinuar ou o cachecol de pele de urso polar que anunciaram para a coleção de inverno. Ela já sente a dor de cabeça chegando. O novo assistente pessoal lhe entrega um café gelado enquanto entram no elevador. Ela toma um gole e decide que nem quer aquilo, jogando no lixo assim que chegam ao seu andar. Ela está prestes a despejar uma ladainha sobre ativistas dos direitos dos animais e sua hipersensibilidade quando o cheiro a atinge. Ao abrir a porta do seu escritório, ela é atingida no rosto pelo fedor de peixe podre. Deitado no chão do seu escritório, está um atum de 600 libras, encarando o teto com um olhar vazio. A mulher fica tão chocada que pela primeira vez para de gritar e apenas encara a surpresa. Em seus 35 anos, em Nova York, nunca ninguém sequer disse não para ela, muito menos fez uma coisa dessas. Ela se vira para encarar sua assistente pessoal e pergunta o nome dela. É Melanie. A pobre garota está apavorada. Ela pergunta para Melanie por que há um peixe em seu escritório, e antes que a garota consiga responder, a impiedosa chefe corporativa a demite na hora. Ela nem tinha assinado o contrato ainda. Assim que Melanie, a assistente, sai da sala, a mulher se vê sozinha com o atum gigante, sua raiva fervendo. Olhando para o animal morto, ela vê um amontoado amassado de silicone cor creme embaixo dele, junto com algumas peças de roupa molhadas. Usando a ponta do seu porta-cigarros, ela puxa o silicone amassado para tentar tirá-lo debaixo do peixe. Estranho. Parece quase uma daquelas máscaras humanas que você compra em loja de Halloween, exceto que é um traje completo. Na verdade, parece notavelmente semelhante ao chefe de inovação e design de produto dela. Deitado no chão ao lado, está algo pequeno e com aparência inocente. É parte de um zíper, aparentemente quebrado. O metal preto está levemente torto e desgastado nas bordas. Parece barato e usado, não é o tipo de material que alguém esperaria ver em um raio de 8 quilômetros deste escritório. Ela pega o zíper e o gira entre os dedos.
A dor de cabeça voltou. Ela precisa de um café. Apertando o botão do interfone, ela exige que sua nova assistente vá imediatamente buscar um, esquecendo que tinha acabado de demiti-la alguns minutos antes. Caminhando até a janela de seu escritório no último andar, ela olha para a multidão de manifestantes pelos direitos dos animais, muitos andares abaixo, enquanto gira o zíper entre os dedos o tempo todo. O polegar dela está coçando levemente. Olhando para a lingueta de metal com frustração, a mulher percebe que o zíper de alguma forma se incrustou em sua pele. Intrigada, ela se inclina para mais perto para olhar melhor, ficando um pouco vesga. Ela não podia estar apertando tão forte assim, podia? Cautelosa Musamet, a mulher tenta puxar o zíper para fora, mas ele só puxa a pele dela, sem se mover nem um pouco. Uma leve sensação de pânico começa a crescer em seu peito. Ela puxa de novo, fazendo o máximo para desprendê-lo de sua pele, mas ele não se move. Então, uma segunda ideia surge em sua mente. E se ela simplesmente... A mulher desliza o zíper ao longo do polegar. Ele desliza suavemente, exatamente como aquele que você usaria para abrir sua capa de chuva. Exceto que, à medida que ele percorre o polegar, a própria pele parece se separar e se abrir, deixando um espaço escuro e vazio por dentro. As camadas da pele dela se desprendem como se fossem feitas de borracha, e um fluxo de vapor sibila para fora da abertura em seu polegar. O zíper chega à palma da mão dela, e o polegar fica pendurado ali, mole, vazio, como se nunca tivesse havido nada dentro dele. Os olhos dela se arregalam de espanto. Ela continua deslizando o zíper pela palma da mão, subindo pelo pulso e em direção ao cotovelo. Enquanto o zíper avança, aquela leve nuvem de vapor continua escapando pela abertura, revelando uma fileira de dentes de metal. Ela não consegue parar. O zíper desliza pelo bíceps e segue em direção ao ombro. Em um último movimento, ela o desliza diretamente sobre a clavícula e cai no chão, sem vida. A pilha de pele vazia fica amontoada no chão do escritório dela. Por vários segundos, nada se move. Então, o meio da pele se mexe levemente, quase como se algo dentro dela tivesse se movido. O mesmo acontece de novo e de novo, justamente quando a nova assistente pessoal da mulher chega com um café gostoso nas mãos, segurando-o com orgulho. Por que está tão escuro aqui? O que aconteceu com as luzes? Ela deve ter tido um episódio. Não se lembra de ter caído, mas aqui está ela no chão, na escuridão total. A única coisa de que ela conseguia se lembrar era de que aquele zíper tinha sido uma alucinação. A mulher se arrasta de um lado para o outro, tentando se situar. Ela tenta estender o braço para se levantar, mas não consegue. Ela tenta o outro braço. De novo, nada. Nenhum movimento. Pensando bem, ela nem consegue sentir o braço. Talvez uma perna também não tem sorte com isso. Ela deve ter batido a cabeça com força no chão quando caiu. Talvez esteja com uma concussão. A mulher faz o melhor que pode para se sentar ereta e descobre que é realmente muito fácil. Suas costas se arqueiam e se curvam sem esforço, torcendo-se no ângulo que ela quiser. Todo aquele yoga deve estar valendo a pena. De repente, ela percebe vagamente uma luz à sua frente. Qual é aquele velho clichê que sempre dizem nos filmes? Não vá em direção a ela? Dane-se isso. A luz à sua frente é a única coisa que ela consegue ver agora. Sem pensar, a mulher estica o pescoço para frente e percebe que ele se move facilmente e surpreendentemente longe. Ela deve estar com concussão. Parece que ela está quase deslizando para qualquer direção que quiser. Ela simplesmente move a cabeça e percebe que seu corpo inteiro desliza naquela direção sem esforço. Aquele ponto de luz que ela estava olhando não é nenhum tipo de situação mística de fim de túnel. É uma abertura no material que estava cobrindo ela. A mulher coloca a cabeça para fora e respira o ar fresco, fazendo o possível para se livrar do resto do embrulho do que quer que fosse aquilo em que ela estava enterrada. Seria silicone? Ela vira a cabeça para olhar para trás e se assusta com o que vê. Ela estava dentro de uma daquelas fantasias de silicone, igual a outra que estava debaixo do atum no escritório dela, exceto por esta aqui. Ela já tinha visto aquele rosto milhões de vezes, nas capas de revistas, estampado em outdoors, na câmera de selfie e no espelho de casa. Ela está olhando para a carcaça amassada de si mesma. O grito preenche sua cabeça, e ela rapidamente desvia o olhar para ver uma assistente pessoal parada na porta com um latte bonito tremendo na mão. Sim, uma boa notícia. A mulher abre a boca para falar com a assistente pessoal, mas as palavras não saem. Ela faz o máximo para forçar os pulmões e articular as cordas vocais, mas tudo o que consegue é um silvo suave. É então que ela vê seu reflexo no espelho na parede e enxerga os olhos mortos e reptilianos e as enormes presas curvas de uma anaconda olhando de volta para ela. O pandemônio toma conta do escritório da Louis Vuitton, enquanto a anaconda se arrasta pelos corredores, passando pela recepção e pela sala de descanso, aproximando-se de qualquer pessoa que encontra e pedindo ajuda.
A cobra faz o possível para parecer muito calma e inocente, garantindo às pessoas que não representa nenhuma ameaça para elas. No entanto, isso é algo muito difícil de fazer quando, toda vez que ela abre a boca, tudo o que as pessoas conseguem ver é um conjunto de dentes enormes apontando diretamente para elas. Em poucos minutos, todos parecem ter evacuado, deixando a cobra sozinha, serpenteando pelos corredores, fazendo o possível para não entrar em pânico. É então que ela vê seu assistente pessoal caído, indefeso, no depósito do zelador. O alívio toma conta dela ao ver que a garota não tem para onde correr. Assim, deveria ser fácil conversar com ela. A cobra se apressa e fica ereta, olhando para baixo para a garota. Ela abre a boca, se inclina e pega o latte gelado da mão da garota. Colocando o copo suavemente no tapete, a cobra suga um pouco do café pelo canudo. É absolutamente horrível, entrando terrivelmente em choque com os receptores gustativos hipersensíveis da língua dela. Ela tenta cuspir, mas descobre que cobras têm uma anatomia bucal muito diferente da dela, e esse movimento não é tão fácil assim. Além disso, ela percebe que, se quiser ter alguma esperança de convencer essa garota de quem ela realmente é, tomar um gole daquele copo do Starbucks provavelmente é a sua melhor chance de fazer isso. Enrolando-se para parecer o menor possível, a cobra toma um gole do café e olha para a assistente pessoal do jeito mais tranquilizador que consegue. Bem devagar, ela consegue ver no rosto da garota que ela está começando a entender o que aconteceu. Alcançando sua bolsa, a assistente pessoal, com as mãos trêmulas, tira um caderno e uma caneta e os oferece para a cobra. É um progresso lento e exige muito trabalho. Mas, por fim, a cobra consegue controlar o suficiente as funções motoras da cauda para segurar a caneta e rabiscar algumas palavras. Pouco antes da equipe de controle de pragas chegar e sedá-la. Por 3 semanas, a anaconda fica presa no Centro de Controle de Animais na cidade de Nova York. O centro não estava equipado para lidar com cobras gigantes, então acabaram colocando-a no maior canil que tinham, que só a acomoda se ela se enrolar do jeito certo. 3 vezes por dia, um dos tratadores joga para ela pedaços de carne crua. Ela sempre foi fã de um bife mal passado. Mal sabia ela o quanto um cru poderia ser ainda mais saboroso. Fora dos horários das refeições, ela está infeliz, fazendo de tudo para comunicar aos funcionários dali que ela é, na verdade, uma mulher senciente. Não só uma mulher senciente, mas também a chefe de uma das maiores marcas de alta costura do mundo. Ela rapidamente descobre que está falando com uma parede. Ou melhor, sibilando para uma parede. Quanto mais ela pensa sobre isso, mais sua situação a faz lembrar de algumas das fotos que tinham passado por sua mesa nos últimos meses em várias reuniões de planejamento. Fotos de jornalistas infiltrados que tinham visitado a fábrica da empresa dela no Extremo Oriente e descobriram gaiolas e mais gaiolas de animais vivos trancados, ou para serem mortos por causa de sua pele, ou para serem borrifados com produtos químicos para ver se desenvolviam alguma irritação. Foi ali, deitada no chão, que ela descobriu que cobras não têm canais lacrimais. Ela gostaria que tivessem, talvez assim ela conseguisse extravasar um pouco das emoções dela. A fundação agiu rapidamente assim que a notícia saiu. Agentes entraram e saíram do escritório em poucas horas. O zíper foi colocado em um saco lacrado e transportado diretamente para o Sítio 64, onde permanece desde então em um armário padrão. Uma série de sessões de testes foi estabelecida para determinar exatamente como o SCP-3660 funcionava. Assim que o zíper é pressionado contra a pele de um ser humano, ele se incorpora. Os sujeitos de teste relatam não sentir dor ou desconforto, apenas confusão. É assim que o zíper consegue se cravar tão fundo. Apenas alguns poucos sujeitos relataram sentir uma leve coceira e um desejo de puxar a lingueta para aliviar essa sensação. Ele fica logo abaixo da camada da pele, da mesma forma que ficaria em uma jaqueta ou moletom. Se deixado intocado por 10 minutos, o SCP-3660 se ativará por conta própria, deslizando lentamente pela pele do sujeito e abrindo-o como um zíper. Enquanto isso acontece, o sujeito é instantaneamente, e novamente sem dor, transfigurado em um animal. Esse processo ocorre internamente, sob a camada de pele, enquanto ela é aberta. De acordo com as leis básicas da física, uma transformação tão drástica e rápida exigiria enormes quantidades de energia. Então, os pesquisadores esperavam encontrar níveis de calor e pressão altos o suficiente para ferver instantaneamente o sangue do sujeito. No entanto, as únicas leituras térmicas anormais vieram de um leve chiado de vapor escapando pela abertura na pele enquanto ela se abre. A nova abertura da pele agora é revestida com uma fileira de dentes de metal em cada lado, enquanto a própria pele parece ter se transformado em uma textura e material ligeiramente diferentes. Os pesquisadores observam que a pele vazia do sujeito de teste parece e é um tanto inquietante ao toque. Amostras de teste levadas ao laboratório revelam que o órgão multicelular complexo à base de carbono foi de alguma forma transmutado em borracha de silicone consistente.
Vários testes envolveram colocar o pessoal da classe D em cima de uma balança, e os pesquisadores ficaram chocados ao ver enormes e rápidas flutuações de peso dependendo do animal em que o sujeito era transformado. Transformado é a palavra correta a ser usada aqui. O animal que emerge da abertura na pele não é uma forma de vida totalmente nova. É difícil construir um método de comunicação com cada criatura que emerge do processo de teste. Como o animal criado parece ser em grande parte aleatório, eles frequentemente podem apresentar desafios reais na hora de estabelecer um método de feedback sobre como foi o teste. Por exemplo, 3 sujeitos foram transmutados em várias espécies de lula, que tiveram que ser rapidamente levadas para uma câmara de testes aquática antes de secarem. Uma vez dentro dessas câmaras de teste, embora as lulas fossem evidentemente muito inteligentes, elas não tinham as habilidades motoras e membros para conseguir formar qualquer tipo de linguagem de sinais ou até mesmo apontar letras em um quadro. Os grandes símios, no entanto, provaram ser muito mais fáceis de lidar, já que conseguem adotar rapidamente a linguagem de sinais e até tentam emitir sons vocálicos rudimentares com a garganta. O que fica claro a partir desses testes é que o animal que emerge retém as memórias da pessoa que substituiu. Ele tem o mesmo apego aos entes queridos, os mesmos medos e as mesmas idiosincrasias. Ou pelo menos tem, quando essas coisas não entram em conflito com a natureza biológica do animal. Um dos sujeitos de teste, por exemplo, sempre teve um grande carinho por hamsters. No entanto, quando esse sujeito de teste saiu da pilha de pele de silicone como um gavião, sua relação com eles mudou drasticamente, algo pelo qual ele expressou culpa durante todo o período de testes. Por mais que tentasse, no entanto, o gavião não conseguia resistir ao impulso de se alimentar dos hamsters sempre que tinha a oportunidade. Tendências semelhantes podem ser observadas nos comportamentos de acasalamento dos animais. Uma pesquisa com sujeitos de teste revelou que a porcentagem das espécies masculinas relatou que resistir aos impulsos de alimentação e reprodução era o aspecto mais difícil de controlar em sua nova forma. De todos os testes realizados até agora, apenas amniotas, cefalópodes e condrictes foram observados emergindo dos sacos de pele vazios dos sujeitos de teste. Os testes continuam para determinar se existe um padrão definido para os animais que emergem, embora até agora nenhum padrão tenha sido observado. Em um teste particularmente memorável, uma baleia azul emergiu do corpo de um dos funcionários da classe D, causando danos significativos às instalações de teste, já que a sala não havia sido construída para acomodar uma criatura tão grande. Desde então, os testes foram temporariamente suspensos, pois a Fundação descobriu que um dos pesquisadores sêniores estava subnotificando o nível de testes realizados e rapidamente transformando o Sítio 64 em um zoológico interativo da SCP para animais altamente talentosos. Felizmente, a chefe da Louis Vuitton e sua assistente pessoal conseguiram entrar em contato com a Fundação SCP. Ou melhor, a Fundação SCP entrou em contato com ela depois que ela foi vista criando uma enorme teoria da conspiração nas redes sociais sobre o fato de que sua ex-chefe havia sido transformada em uma cobra. A sucuri foi localizada em pouco tempo e transferida para o Sítio 64. Várias sessões de entrevista com a cobra revelaram um animal que havia se tornado humilde após seu tempo em uma jaula. Após algumas horas de negociação com os pesquisadores sêniores, ela conseguiu chegar a um acordo em que seria usada como parte de uma campanha promocional para instituições de caridade contra o maltrato de animais. Ela participaria dos dias de filmagem e se apresentaria diante das câmeras para mostrar os abusos que os animais sofriam em instalações de testes. O público em geral acredita que as imagens são geradas por computador e uma empresa de efeitos visuais foi creditada nos anúncios. Enquanto isso, a floresta amazônica tem um novo habitante, uma cobra colossal que é gentil com os humanos e tem um estranho vício em café gelado. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outro vídeo dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-1550, os animais de estimação personalizados do Dr. Wondertainment.